Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Meu convidado de hoje é o Leopoldo Veras, cofundador da Omni. Seja muito bem-vindo. É uma honra para mim estar aqui, muito grato, muito honrado, principalmente nesse espaço tão importante para a humanização das relações de trabalho, né, e desenvolvimento humano nas corporações. Então é uma honra estar aqui com vocês hoje. Honra é nossa, Leopoldo. Vamos começar pelo começo. O que é a Omni? A gente fala de uma health tech e eu gostaria de ouvir sobre a sua visão como cofundador, também como parte integrante desse ecossistema, a atuação também no mercado. Legal. A Omni é uma health tech, é também uma pharmatech, né? Porque a Omni é um plano de medicamentos que democratiza o acesso à assistência farmacêutica no Brasil inteiro, né? Funciona muito parecido com um plano de saúde e um plano de odonto, né? No nosso caso, os colaboradores, eles retiram em qualquer farmácia do Brasil os medicamentos cobertos pelo plano, sem precisar desembolsar por isso, né? Então, a Omni é um benefício que endereça questões importantes de saúde e que complementa muito bem outras estratégias de saúde que a empresa tem, não só nos programas de promoção e prevenção da saúde, mas até nos seus planos de saúde, telemedicina e outros benefícios relacionados. Quando falamos de etapas dessa startup, desde a ideação, a dor do mercado que vocês perceberam e trouxeram então essa solução, até, sei lá, desde a figura do investidor também e o momento atual, a escalabilidade do negócio. Conta um pouco para a gente, só para a gente se situar também nesse sentido. A Omni tem uma história um pouco diferente, que nós reunimos um grupo de profissionais com grande experiência no setor de saúde, pessoas que vieram de seguradoras, operadoras de medicina de grupo, cooperativas, pessoas que vieram de RH, pessoas que vieram de indústrias de inteligência artificial, de empresas de tecnologia. Então, nós reunimos um grupo muito pesado de advisors que ajudaram a conceber a Omni não do zero, a partir de toda a experiência que esse grupo acumulou ao longo de décadas no setor de saúde brasileiro, né? Além disso, junto comigo, o Fernando Domingues também vem de uma história de sucesso empreendendo na área de saúde. Ele fundou a maior empresa de telemedicina da América Latina, hoje com 20 milhões de beneficiários, né? Também fundou outras empresas de marketplace em canabidiol. E hoje se dedica integralmente à Omni e que a gente entende que a Omni tem um potencial muito grande de escrever uma nova história de assistência farmacêutica aqui no Brasil. Assistência farmacêutica, a gente fala também de benefícios corporativos envolvidos, porque o olhar, eu acho que principalmente que a pandemia trouxe, o pós-pandemia que se estabelece, o olhar humanizado sobre as organizações, né? E não à toa a busca pelo cuidado com o colaborador. A gente não descola mais a imagem profissional pessoal. Somos que estamos em diferentes atuações a depender do momento. Benefícios corporativos também é uma boa questão a ser comentada aqui, porque vocês participam diretamente disso. Sem dúvida, sem dúvida. O cuidado com o colaborador, ele muitas vezes ele passa por diversas dimensões, não só a saúde física, mas a saúde mental, as questões de relações familiares, a questão do gerenciamento do tempo, as questões financeiras, os benefícios obrigatórios como alimentação, transporte. Mas, nos últimos anos, saúde ganhou uma relevância muito grande nas organizações, muito em função, né, do contexto que a gente viveu nos últimos anos também, né, pandemia, a maior incidência de questões de saúde mental nas corporações, né? Isso naturalmente afeta a produtividade, isso afeta a performance das empresas, né? E esse cuidado com saúde passou a ser um ativo estratégico das companhias. Hoje só 6% das empresas elas entendem que saúde não é relevante no dia a dia dos negócios, né? Mas para 20% das empresas, isso é uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, já é uma prioridade para a diretoria das empresas, né? Enfim,
Então, saúde está cada vez mais relevante. No entanto, a gente sabe dos desafios de sustentabilidade dos benefícios de saúde no Brasil, né? O modelo de saúde suplementar brasileiro tem uma história recente, né? O marco regulatório no Brasil, ele é de 99, 2000. E quando esse marco regulatório estabeleceu regras para concepção e distribuição dos planos de saúde, aqui no Brasil, o medicamento ficou de fora dos planos de saúde, né? Diferente do que aconteceu na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, em que o medicamento faz parte de uma oferta de cuidado de saúde, né? Que é natural, né? 80% das intervenções médicas usam medicações, né? Usam assistência farmacêutica para controlar doenças, para recuperar a saúde, né? Então, numa proposta de saúde, deixar esse componente tão importante de fora pode comprometer a sustentabilidade de todo o sistema, né? Não, com certeza. Mas como funciona a ponte ou a intermediação, não sei, que as empresas podem fazer para ter o serviço de vocês, que inclusive é visto no Brasil inteiro, né? Aceito em rede nacional de farmácia. Sim. A Omni, muitas empresas, grandes corporações, acessam diretamente a Omni, mas existe uma rede de corretores, administradoras, empresas de benefício, que já distribui a Omni dentro do pacote de benefícios, muitas vezes junto com o plano de saúde, junto com o plano de odonto, junto com outros benefícios que esses corretores do mercado acabam distribuindo para os RHs das companhias, né? A Omni tem características bem diferentes de tudo o que aconteceu na história da saúde suplementar no Brasil. A primeira delas é que nós somos uma empresa muito focada em experiência, né? Então, o nosso beneficiário, praticamente usando a câmera do celular, ele sai da farmácia com o medicamento coberto, né? Ele fotografa a prescrição, lê o código de barras do medicamento e paga no caixa usando o Pix, né? O Pix se tornou o meio de pagamento mais comum no Brasil, né? Então, ele pode comprar medicamentos, retirar o medicamento numa farmácia independente no interior do país ou numa grande rede numa capital, né? Então, não existe fronteiras. Pode ser numa farmácia física, pode ser numa farmácia digital. Então, a Omni democratiza e leva, interioriza a cobertura para qualquer farmácia do Brasil, né? Hoje, a maior rede farmacêutica no Brasil, de varejo no Brasil tem 2.000 e poucas lojas, né? Existem 90 mil farmácias no Brasil, né? Então, democratizar esse acesso passa pela necessidade de ser também independente das redes farmacêuticas, né? Também, um outro elemento importante na concepção da Omni foi ser independente, né? E não ter o conflito de interesse pelo consumo. Ou seja, nós não recebemos dinheiro do varejo, nós não recebemos dinheiro da indústria farmacêutica. Nós estamos do lado das pessoas, reduzindo o risco populacional, né? Empoderando elas para um uso consciente do medicamento, né? Então, esse conflito de interesse ele não existe na Omni, né? Então, nós trabalhamos para manter, somos uma empresa de experiência e engajamento, né? Porque a gente trabalha para manter as pessoas aderentes e persistentes ao tratamento. Né? Então, é muito comum, mais comum até do que a gente imagina, o abandono de tratamento. 40% dos diabéticos abandonam o tratamento. A estatina, que é para colesterol, 67% das pessoas abandonam, né? São doenças, muitas vezes, silenciosas, né? A pessoa sai do sintoma, sai do agravo, se sente bem, simplesmente abandona, né? E quando você tem uma artrite, por exemplo, a dor te lembra de tomar o remédio, né? Mas, de forma geral, as pessoas acabam abandonando. Então, quando alguém, que, por exemplo, fotografa uma prescrição de um comprimido por dia e retira na farmácia uma caixinha de 30 comprimidos, se no 31º dia ele não recomprar ou não retirar a nova caixinha, nossas farmacêuticas entram em contato. Ah, sim, boa. Né? Tipo um lembrete. Porque é muito mais racional você manter as pessoas aderentes e persistentes ao tratamento do que essa pessoa agravar o seu quadro. Muitas vezes, ela, quando reestabiliza tomando mais medicamento, evoluindo a doença. Né? Do outro lado, no outro extremo, tem muitas vezes alguém tomando um indutor de sono que afeta o sistema nervoso central
mas na verdade o remédio pela educação física e nutrição, né? Tem muita gente tomando 8, 9 medicamentos quando 3 resolveria. Tem muita gente que compra medicamentos com doses desajustadas, que faz anos que não voltam no médico. Então a Omni, ela é uma empresa de cuidado, né? E isso diferencia muito do que era conhecido no Brasil como desconto farmácia, convênio farmácia. Né? O beneficiário da Omni, a gente não entra nesse território de desconto, porque a gente não é comércio, a gente não ganha pelo consumo. A gente ganha empoderando as pessoas no seu autocuidado. Nossa, que interessante. E ótimos valores que você traz aqui nessa ponta, que eu acho que a gente pode até fazer um link com a questão ESG, por exemplo, né? O social, muito bem representado nesse cuidado mesmo, nesse olhar que você cita aqui pra gente, do cuidar do lado humano, do cuidar da saúde, que a saúde é algo que a gente sabe, nunca pode ser deixada de lado, e quando tem suas consequências. Falando ainda desse ESG, além do aspecto social, como você traz esse exemplo, quais outras preocupações também a gente pode ter com relação a essas métricas? Como é que vocês olham para a governança, também a questão da preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente? Há umas 2 semanas atrás, eu conversando com a gestora de benefícios de uma grande corporação, com mais de 30 mil funcionários, ela me falou que, olha, a Omni, ela endereça uma questão muito importante de equidade salarial. Eu, por exemplo, eu sou autista e 30% do meu salário vai para custear medicações, né? Então, eu não ganho a mesma coisa que outro funcionário saudável, né? Então, para se ter uma ideia, hoje, no Brasil, 40% dos gastos com saúde são com medicamentos, em média. Quando a gente vai para faixas de renda menores, isso se aproxima de 80%. Né? Então, aqui no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, o peso do medicamento compromete o orçamento familiar. Né? E muitas vezes o brasileiro precisa equilibrar o orçamento com alimentação, educação, moradia, para conseguir persistirem nos seus tratamentos. O pior que pode acontecer é essas pessoas abandonarem o tratamento ou agravar muitas vezes a sessão do SUS gerando despesas de saúde mais complexas, como internações, consultas e exames, né? Então, a gente acaba contribuindo para esse equilíbrio do ecossistema de saúde e cumprindo um papel muito importante na educação, no empoderamento, e nossa inteligência artificial, ela acaba sendo um copiloto para as pessoas, ajudando ela a se proteger e a proteger sua saúde. Inteligência artificial que está avançando com tudo, e é muito interessante isso que você fala, porque a telemedicina veio também com muita força durante a pandemia, ou seja, a tecnologia envolvida também nesse meio médico, cuidado, saúde, e vocês com essas diretrizes também, né, tecnológicas, que fazem toda a diferença na agilidade e na prestação desse serviço com qualidade, né, Leopoldo? Sim, sim. A assistência farmacêutica, ela tem um poder muito grande de coordenar cuidados, né? Até porque está no dia a dia das pessoas. Nós vamos mais na farmácia do que vamos no médico, do que vamos no dentista, do que fazemos exames, né? Então, estamos no dia a dia, né? E esse contato, essa proximidade com os nossos beneficiários nos permite intervir e evitar agravos, né? Medicamento é um elemento poderoso para a estratificação de risco da população, né? Então, quando uma empresa contrata a Omni, imediatamente a gente enxerga as condições de saúde da população, né? Por exemplo, o índice de adoecimento por saúde mental, o grupo das pessoas que estão com depressão, com ansiedade, assim como as pessoas que estão tratando dor crônica recorrentemente e não tratam a causas raízes, né? Então, a gente consegue, em pouco tempo, ter um panorama em tempo real para trabalhar de forma coordenada com o sistema, né? E tecnologia é muito importante para isso.
E apesar de o que fazemos trazer uma mudança muito grande em tudo que já foi feito relacionado à assistência farmacêutica no Brasil, a gente sabe que tem muito a ser feito ainda, né? Tem um caminho muito longo a percorrer e essa troca com o ecossistema, pessoas com muita diversidade, pessoas de outros setores, pessoas que vêm de telecom, pessoas que vêm da área de saúde, pessoas que vêm da área de hospitais, pessoas que vêm de RHs, né? Então, essa diversidade de setores, de cultura, de formação, é isso que faz muito o DNA da Omni, né? Bom saber. Quando a gente olha para o mundo em termos de saúde, o que é desenvolvido lá fora, as diretrizes também que os governos, não só governos, mas também como é que funciona, né? Muita gente fala, o Brasil é diferente porque a gente tem o SUS, tem esse Sistema Único de Saúde que garante a acessibilidade a esse direito que é básico de todo e qualquer cidadão. Como é que você olha para esse cenário exterior, aqui também para o cenário doméstico, em que pé estamos no sentido de evolução? Saúde não está resolvida em lugar nenhum do mundo, né? Todos os países vivem um desafio muito grande, principalmente decorrentes do envelhecimento da populacional, né? Com maior envelhecimento, maior incidência das doenças e das necessidades. A evolução tecnológica na saúde, muitas vezes, ela incorpora muito mais segurança, mas a um custo maior, né? Tratamentos inovadores, né? Então, o grande desafio é fazer o uso racional da incorporação tecnológica, né? E são desafios que ainda não estão equacionados em lugar nenhum do mundo, né? Aqui no Brasil, a saúde suplementar, há muitos anos, não consegue vencer os 50 milhões de brasileiros, né? Hoje tem 50 milhões de pessoas com planos de saúde, né? E por que é importante que a saúde suplementar no Brasil evolua, né? Porque cada vez que a gente tira um beneficiário do SUS, a gente consegue melhorar o acesso ao SUS, né? Então, resolver a saúde suplementar brasileira significa resolver ajudar a contribuir para resolver um problema geral, né? Porque o SUS tem as limitações orçamentárias dele, né? Tem as filas, tem as dificuldades de execução. E a saúde suplementar vive um momento muito delicado, né? Só para você ter uma ideia, 30% do que se gasta com a saúde, com os planos de saúde no Brasil, poderia ter sido evitado. São abusos, uso indevido, né? Muitas vezes as pessoas repetem exame, muitas vezes as pessoas fazem procedimento de forma indevida, né? Pela forma como o ecossistema se organizou, né? Muito fragmentado e de livre acesso, né? Então, o sistema está vivendo hoje um momento muito delicado, né? A sustentabilidade ela está sendo perseguida e discutida em vários fóruns, né? Mas o fato é que a saúde é uma preocupação não só do setor privado, mas do setor público, e juntos o ecossistema precisa evoluir em novos modelos assistenciais, em modelos que privilegiem o desfecho clínico, o valor para as pessoas, a redução do risco da população e não esteja dentro de um contexto de conflito de interesse pelo consumo, né? Então, o modelo que a gente sempre viveu no Brasil foi um modelo que pagava por despesas, né? Ele não era premiado por evitar despesas. Sim. Né? Isso fez com que o sistema avançasse para um modelo muito ineficiente. Né? Que o único olhar ou visão era da monetização e não necessariamente desse cuidado, desse diferencial, né? Exatamente. Então, muitas vezes, até por questões culturais, né? Olhando o medicamento, o Brasil, por exemplo, sempre teve muita dificuldade em distribuir médicos territorialmente. O Brasil é um país continental, né? Então a gente não encontrava muitos especialistas no interior do país, né? Enfim. A quantidade é numerosa, mas ela é mal distribuída, né? Então, muitos dos brasileiros acabavam procurando até automedicação, né? Isso é um dos grandes problemas também que a gente enfrenta na assistência farmacêutica no Brasil. O brasileiro se automedica muito, Sim. né?
Inclusive, é muito fácil no Brasil você comprar um medicamento tajado, aqueles medicamentos que exigem a prescrição médica, mesmo sem apresentar a prescrição médica, né? Isso não acontece em outros lugares do mundo, né? Então, a gente ainda tem muitos deveres de casa, muitos elementos básicos ainda que estão comprometendo demasiadamente a saúde da população brasileira. Né? Um bom ponto que você fala sobre essa questão regional e as dimensões continentais do país. E é justamente sobre isso que eu queria ouvir mais com você, com relação aos desafios enfrentados. Você já falou que todas as redes farmacêuticas, né, a rede nacional, há essa ligação com o serviço desenvolvido pela Omni, mas, por exemplo, quando a gente pensa realmente numa situação de uma cidade do Amazonas, extremo norte, dificuldade de transporte, de realmente ir e vir, né, a gente sabe, ou no Nordeste, por exemplo, interior nordestino, dificuldade também de acessibilidade, como é que você olha para essas diferenças regionais, os desafios que podem ser mais pessoais mesmo, nesse sentido de, tipo, cada lugar com sua dor, cada lugar com seu desafio? O Brasil, as capitais, os centros hospitalares, as especialidades médicas, como eu falei, muitas vezes mal distribuída, né? Muitas vezes a medicina que se pratica no interior, muitas vezes um diabético numa capital, ele controla a diabetes dele com um endocrinologista, né? Mas no interior é um médico de família que controla, é um clínico geral que controla, né? Sim. Até porque muitas vezes não tem esse profissional disponível, né? A Omni ela foi concebida para não ter limitação de rede, né? Aonde tem uma farmácia no Brasil, né? A Omni funciona. Né? O único requisito é que essa farmácia aceite o Pix. Né? É claro que para tornar simples esse processo, existe uma complexidade por trás de retaguarda para garantir a segurança disso. A gente tem integração com a Receita Federal, a gente tem integração com a Anvisa, a gente tem integração com o Conselho Federal de Medicina, enfim. Então, a gente criou um mecanismo muito robusto de controle de acesso para que as pessoas consigam retirar com segurança seus medicamentos em qualquer lugar do Brasil. Né? Mesmo naquelas cidades que não tem farmácia, né? Hoje o e-commerce a compra online vem crescendo nos últimos anos, né? Mas em qualquer cidade do Brasil que tem uma farmácia, a Omni funciona. Isso é um dos grandes diferenciais. É diferente, por exemplo, quando você tem um plano de saúde, né? Você tem aquela carteirinha do plano para apresentar para o prestador e tem que ver se aquele prestador de serviço está credenciado no plano. Né? O conceito da Omni é outro. Né? A gente não tem carteirinha. É como se a pessoa tivesse um aplicativo de um banco com dinheiro que ele só consegue gastar com remédio. Né? Só que ele pode usar aquilo em qualquer farmácia. Ai, que bom. E com toda a segurança bancária, né? A gente faz o reconhecimento facial, a gente faz o reconhecimento do RG, da CNH, para garantir que aquele recurso está indo para a pessoa certa. Né? Nosso propósito é garantir o medicamento certo, para a pessoa certa, no tempo certo e em qualquer lugar. Né? Que bom. E isso não é algo que já foi visto, né, no Brasil. A Omni é o único benefício corporativo do mundo que usa o Pix na jornada. Né? O sistema financeiro nacional brasileiro é bem evoluído, isso propiciou essa concepção da Omni. Né? E também só foi possível hoje com todos os recursos que a gente tem de inteligência artificial, inclusive para interpretar uma receita manuscrita de um médico, né, que há alguns anos atrás... Aquela letra bem fácil, né? Exatamente, a gente não conseguia, não tinha tecnologia para conseguir interpretar aquilo. Né? Sim. Olha, a gente está quase chegando ao fim já do programa, mas antes, suas considerações finais, sua mensagem, fique à vontade, Leopoldo. Legal. Bom, a Omni, ela veio para criar um novo capítulo na história da assistência farmacêutica no Brasil, né? Temos um propósito muito impactante, né? Queremos impactar gerações de brasileiros, né? E melhorar as condições de saúde e reduzir o risco da população em geral. Né? Então, vem junto com a Omni, se conecte nas nossas redes sociais, entra no nosso site, porque esse movimento é algo que não se faz só. Né? A gente precisa de conexões, de interoperabilidade, de unir, dialogar com todos os elos da cadeia, né?
não só planos de saúde, mas o RH principalmente, as pessoas, a comunidade, o governo, enfim. Isso é um movimento que se faz coletivamente. Omni.com.br? omnisaude.app. App. Bom, vamos pontuar. Você falou do site, a gente divulga aqui tudo certinho. Legal, obrigado. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido e sucesso cada vez muito. mais. Obrigada. Obrigado. Obrigada também você que nos acompanha. Lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo Aqui Tem Vaga.